da Seção Judiciária de Pernambuco, ajuizada pelo declarante e outras pessoas, com o fim de obter exoneração do pagamento de laudêmio sobre o imóvel de sua propriedade, em área considerada como terreno de marinha, lá em Recife, senhor presidente. Juntados aos autos do ofício S, número 36, constam a certidão conjunta positiva com efeitos de negativa de débitos fiscais, emitida pela Secretaria de Finanças da Prefeitura de Recife, a certidão negativa de débitos fiscais e a certidão conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União. Ante o exposto, pensamos que os membros da Comissão de Constituição e Justiça dispõem de todas as informações e todos os elementos para deliberar sobre a indicação do nome do Procurador Regional da República, Wellington Cabral Saraiva, para o Conselho Nacional de Justiça. É o relatório, senhor presidente, sobre este indicado. Obrigado, senador Pedro Taques. E de acordo com e em cumprimento à linha B do artigo 2º do ato número 1 dessa mesa e dessa Comissão de Constituição e Justiça, após a apresentação e discussão do relatório na primeira etapa, na segunda etapa será o indicado submetido à arguição dos senhores membros dessa comissão e em seguida o relatório votado. Concedo, portanto, vista coletiva até a próxima semana. Eu proponho, de acordo com o que também preceitua a linha B do artigo 2º do ato número 1 de 2007 dessa CCJ, referente ao processo de apreciação de escolha de autoridades no âmbito dessa CCJ, eu proponho aos senhores senadores a quebra do interstício, como requeiro nos termos do artigo 281 do regimento interno desta Casa, dispensa de interstício previsto pelo artigo 2º do ato número 1 de 2007 dessa CCJ, para a imediata apreciação do ofício S, número 15 de 2011, que submete à consideração do Senado Federal o nome do senhor Jefferson Luiz Cravchinchim para compor o Conselho Nacional de Justiça. Sala das Sessões, 21 de junho de 2011, Eunício Oliveira, senador. Eu submeto esse requerimento à apreciação dos senhores senadores. Os senhores senadores que concordam permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento de número 45. Requerimento de número 46, também da minha autoria, requerimento número 46. Requeiro nos termos do artigo 281 do regimento interno dessa Casa, dispensa de interstício previsto pelo artigo 2º do ato número 1 de 2007 dessa CCJ para imediata apreciação do ofício S número 19 de 2011, que submete à consideração do Senado Federal o nome do senhor Ney José de Freitas para compor o Conselho Nacional de Justiça. Sala dessa comissão, 21 de junho de 2011, Eunício Oliveira. Submeto aos senhores senadores a aprovação do requerimento da quebra de interstício. Aqueles que concordam, permaneçam como se acham. Aprovada a quebra do interstício. Requerimento de número 47 de 2011, dessa CCJ. Requeiro nos termos do artigo 281 do requerimento de regimento interno dessa Casa, dispensa de interstício previsto pelo artigo 2º do ato número 1 de 2007 dessa CCJ, para imediata apreciação do ofício S de número 33 de 2011, que submete à consideração do Senado Federal o nome do senhor José Guilherme Vaz Werner para compor o Conselho Nacional de Justiça. Sala das Comissões, 21 de junho de 2011, senador Eunício Oliveira. Senhores senadores que concordam com a quebra do interstício e aprovação desse requerimento, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento de número 47. Requerimento de número 48. Requeiro nos termos do artigo 281 do regimento interno dessa Casa, dispensa de interstício
previsto pelo artigo 2º do ato número 1 de 2007 dessa CCJ, para a imediata apreciação do ofício S de número 37 de 2011, que submete à consideração do Senado Federal o nome do senhor Gilberto Valente Martins para compor o Conselho Nacional de Justiça. Sala da Comissão, 21 de junho de 2011. Senador Eunício Oliveira, eu submeto o requerimento de número 48 aos senhores senadores que concordam com a aprovação do requerimento da nossa autoria, permaneça como se acham. Aprovado o requerimento de número 48, então aprovados 4 requerimentos. Eu convido o senhor Jefferson Luiz Cravi Chinchim para compor a mesa. Convido o juiz Ney José de Freitas para também compor a mesa. Convido o juiz José Guilherme Vaz Werner para também compor a mesa. Convido o promotor de justiça Gilberto Valente Martins para também compor a mesa. Pela ordem de leitura dos relatórios, eu concedo a palavra ao advogado Jefferson Luiz Cravi Chinchim para sua exposição por até 10 minutos. Estou acertando o nome? Obrigado, senhor presidente. Perfeito. Senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Eunício Oliveira, senhor vice-presidente, senador Pimentel, senhores senadores, senadoras, minhas senhoras e meus senhores. Sinto-me extremamente honrado por, pela segunda vez, estar presente diante desta comissão para a sabatina respectiva, para que possa serem analisados os dados que compõem o meu currículo, a minha vida, para que componha, então, o Conselho Nacional de Justiça. Eu sou uma pessoa privilegiada por ter podido estudar sempre em colégios públicos. Me considero perante o povo brasileiro também um privilegiado por ter alcançado o nível universitário como advogado e por ter sido presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, ter sido escolhido para a recondução ao CNJ à unanimidade pelo meu Conselho Federal, por aqui estar presente. Posso dizer aos senhores que a passagem que tive e que ainda estou pelo Conselho Nacional de Justiça por 2 anos, homologado o nome por Vossa Excelência, talvez tenha sido a fase mais importante de minha vida. Uma fase em que, se não saio melhor desse cargo, saio diferente. Como advogado militante por mais de 30 anos, tinha uma visão específica do sistema judicial brasileiro, talvez uma visão monocular, e hoje posso assegurar aos senhores e senhoras que a visão é muito mais ampla, é uma visão não mais da grama, mas da floresta. Eu vejo o sistema judicial brasileiro como um sistema que está em extrema dificuldade. Eu diria que ele está em fase de pré-óbito. O sistema judicial brasileiro, e leia-se, não os magistrados, não o poder judiciário por si só, os juízes, mas a advocacia, as partes, os litigantes, o ensino jurídico,
estão vivendo um sistema de caos no Brasil. Segundo dados da Ordem dos Advogados do Brasil, mais recentes, nós temos 1.178 faculdades de direito no país. Ainda segundo os dados da Ordem dos Advogados do Brasil, esse número de faculdades é superior a todas as demais faculdades existentes de direito no mundo civilizado. Ou seja, nós temos uma jabuticaba brasileira. Nós formamos um número imenso de bacharéis. Nós temos hoje, com praticamente 4% da população mundial, quase 30% dos advogados do mundo. Se nós não tivéssemos o exame de ordem, nós teríamos mais advogados no Brasil do que no mundo todo, em razão dessa proliferação de faculdades de direito. Então, nós podemos ver que alguma coisa está errada. Todos nós temos bacharéis de direito das nossas famílias. Se nós levantarmos o ensino dessas faculdades, nós veremos que a grande maioria delas, salvo muito poucas, não ministram cursos de conciliação, mediação, arbitragem. Ou seja, nós formamos litigantes. Carta de 88, por sua vez, criou e outorgou ao povo brasileiro uma série de direitos que lhes faltavam. Isso fez com que houvesse uma implosão do sistema judicial brasileiro. Preparados para litigar, não só os advogados, mas os próprios magistrados não conduzem a conciliação e a mediação. O povo carente, buscando justiça, fez com que houvesse o ingresso do número enorme de processos no sistema judicial brasileiro. É como um funil. Entra bastante água, mas a saída é pequena. Desta forma, nós tivemos, segundo dados da Justiça em números, aproximadamente 16 mil juízes julgando no ano 2009 25 milhões de processos. Isso não tem par no mundo civilizado. Nós tivemos o nosso Supremo, e temos ainda o nosso Supremo Tribunal Federal, que recebia em torno de 100 mil processos anos, ainda recebendo 30 mil processos anos. Isto também não tem par no mundo civilizado. Nós temos aí, novamente, a jabuticaba brasileira. Vejo, então, por esse período que passei no Conselho Nacional de Justiça, de que esse órgão, dentro do sistema judicial, o segundo órgão do Poder Judiciário brasileiro, ele, em boa hora, veio, e ele tem muito a contribuir para a melhoria do sistema judicial brasileiro. Nós entendemos, pelo que vimos, pelo que constatamos, de que há necessidade de uma desconstrução, não uma destruição, uma desconstrução do que existe em termos de justiça no Brasil. Nós temos no Brasil 91 tribunais tribunais nesse país. Sejam tribunais militares, tribunais eleitorais, tribunais de justiça, tribunais federais, tribunais do trabalho. Isso é um número absurdo. Pasmem os senhores, o CNJ realizou os levantamentos, todos com sistemas de informática que não conversam entre si. Parte deles não tendo acesso à informática, como só é na região amazônica, à internet. Então, a Justiça em Número nos trouxe, em razão do grande número de processos, da forma que funciona o sistema processual, um diagnóstico extremamente problemático, até para os senhores, ou principalmente para os senhores, que terão que, de uma forma inteligente, de uma forma prática, buscar as modificações necessárias a esse sistema. Nós não podemos conviver mais com essa enormidade de processos, com um sistema processual que privilegia os maus pagadores, que privilegia aqueles que não querem cumprir com os seus deveres, que não querem cumprir com os seus contratos. Nós temos recentemente, numa das soluções, a busca da PEC dos recursos, de autoria do ministro Peluso, que talvez traga ela, não seja ela a solução, ela tem que ser bastante discutida, mas traga ela a ponta desse iceberg para que nós diminuamos